um convidado muito especial, um cantor de hip hop, e que vamos falar agora um pouquinho com ele. E estamos aqui com a estreia de um podcast, aqui um programa novo aqui na Rádio Matosinhos Online, que é o Pod Galgué, e agora vamos começar a segunda temporada, mas aqui digamos que é a primeira, mas ok. Quem quiser, esta é uma parceria entre a Rádio Matosinhos Online e também a Galgué Entretenimento, e vamos começar a entrevista, querendo dizer obrigado por teres aceitado o convite, Gidote. Gidote, muito obrigado eu. E já agora muitos parabéns, esta é a estreia, é o primeiro programa aqui na rádio, é. Uau, muitos parabéns então. É do primeiro, e primeiro da segunda temporada também. Prontos, vamos então começar, e quero perguntar-te um pouco como é que foi a tua infância, como é que foi, és daqui do Porto, de que zona? Eu sou do Porto, sou da Foz, e pá, não sei, a minha infância sempre foi muito normal, sempre fui, pá, um puto, gostava de brincar, gostava de desenhar, até o meu primeiro contacto assim com as artes foi mais pelo desenho, e à volta disso, brinquei imenso, fiz imensas coisas, tive imensos interesses. Ok. E como é que nasceu esse sonho de se tornar cantor? E assim, essa parte das artes? Pois, nasceu de uma forma curiosa até, porque eu já não me lembro quando é que foi, era muito pequenino, e dos primeiros jogos de computador que eu tive, era um jogo sobre grafite, então era um rapaz que tinha um sonho de ser o mais conhecido da cidade, e a banda sonora, não é? Sendo grafite uma coisa também muito associada ao hip hop, naturalmente a banda sonora era de hip hop, e pronto, quando tens tipo 6 anos ou 8, o que te molda, ou seja, tipo as pequenas influências para ti são enormes, porque tens pouca experiência de vida até lá, então o pouco que conheces parece-te enorme. E então tive esse contacto com o hip hop e sempre ficou assim subliminar lá atrás, e mais tarde voltei a descobri-lo. Ok, e porquê o hip hop? Porque o hip hop? Porque que eu faço hip hop? Sim, porquê? Não sei bem, lá está, acho que é um bocado uma combinação de tudo. Sempre gostei de desenhar e de desenhar grafite, era mais no papel, nunca cheguei a ir muito à rua fazê-lo, mas por volta disso, e não sei, hip hop identifico-me, realmente não tenho razão para tal, porque não sei, a minha família acho que é mais rock. É? Sim, mas eu inclinei-me sempre para o hip hop, e para o country agora. Ok, também é um setor que tu gostas, ok. Já pensaste em fazer, por exemplo, um videoclipe onde tu aprofundarias essas técnicas do grafite, por exemplo? Não, mas isso seria uma coisa muito interessante realmente, e eu acho que o grafite vai acabar por bater mais eventualmente quando eu lançar merchandising ou alguma coisa, acho que vai ter assim mais essa influência urbana, mas sem dúvida, sim. Sim. E para quem não conhece o Gidote, quem é o Gidote? O J-Dot, acima de tudo, é um gajo normal, chamado João, mas quando está com o chapéu de J-Dot e efetivamente é um rapper e um artista, não sei, é uma maneira, eu faço sons para encapsular um bocado momentos no tempo, portanto a música para mim é quase um almanaque, e acabo por associá-la sempre a bons momentos, maus momentos, seja o que for, acabo sempre por ter associado a uma música, uma imagem, uma pessoa, seja o que for, e eu quero que o J-Dot acabe por servir para fazer o mesmo, mas para as outras pessoas. Como é que foi criar a tua primeira música? Foi patético, eu aprendi a gravar sozinho, foi, não é, gravar no quarto com um microfone barato, depois nem fazia ideia o que é o mix, nem fazia ideia o que era o master, achei que pronto, é o que eles fazem, achei que os rappers gravavam uma música e lançavam para o YouTube, tipo quase como se fossem youtubers, estás a ver? Fazem um vídeo por semana, achei que era assim, não sabia que havia um processo de maturação e que as músicas que nós estamos a ouvir agora na rádio foram gravadas há 6 meses, um ano. E então lancei, a minha primeira música chamava-se Ain't No Way, portanto quer dizer, nem pensar. E foi patético, não sei como, tive 2000 visualizações. Sério? Sim, toda a gente, portanto isto foi no meu 10º ano, toda a gente da minha escola antiga, pá, estavam todos a dizer Ain't No Way nos intervalos e não sei o quê, portanto foi um hit, durante muito tempo foi a música que eu tive com mais visualizações. Sério? E qual foi o sentimento assim, que tu sentiste quando criaste, porque deve ser
eu pelo menos quando criei o podcast foi muito fixe, porque foi o meu primeiro projeto, então acho que há um sentimento muito bom, que só nós sabemos como é criar algo que é nosso. Sim, é? sem Como é que dúvida, foi? sem dúvida. Eu tenho vindo a sentir mais isso, porque ao fim de bastante tempo, porque eu já faço música desde 2018, está agora aquela trend de 2016, foi quase por essa altura que eu comecei. E durante muito tempo eu tive aquela cena de ser independente e ser só eu, eu queria fazer tudo sozinho e aprender como é que se fazia tudo. Mas este ano conheci o Tinks, que é outro rapper, e ele também tem um estúdio, e eu comecei a gravar com ele, e ele, pá, dá-lhe fortíssimo, tem imenso jeito para misturar as músicas, e efetivamente agora as músicas estão a sair bem melhor, e agora portanto, estou a chegar a um nível em que eu mostro a música às pessoas e elas dizem tipo, não, eu ouvi isto, tipo, isto parece uma música a sério já. Portanto, eu enquanto artista muito no início da carreira, agora estou a começar a sentir ainda mais orgulho nas minhas coisas. Quem é que escreve as tuas músicas? Eu próprio. Tu? Sério? Sim, claro. Qual é o processo de fazer uma música? Há imensos processos. O que eu gosto mais é depois de ter um dia marcante ou alguma coisa. Por exemplo, eu recentemente dei um concerto em Itália, porque eu tive de Erasmus lá, e no meu último dia de Erasmus, pá, tive a correria toda, o último mês de Erasmus, eu disse, vou marcar aqui um concerto e vou promovê-lo e vou ter gente lá. E dei esse concerto, foi um marco enorme, e o meu voo era às 6 da manhã no dia seguinte, portanto, tipo, saí do concerto, fui para o comboio, depois fui para o avião, e nessa comutação, nessa pequena viagem, estive a escrever, e acho que escrevi das melhores músicas que eu tenho, e todas as minhas músicas acabam por ser sempre associadas um bocado a momentos assim de viragem, ou momentos impactantes. Todas as suas músicas são em inglês ou... Sim. Sim. Porquê que é em inglês e não tem assim nenhuma em português? Porquê? Pá, desde novo que reparei que o mercado em Portugal, e agora eu acho que o mercado se tornou um bocadinho mais interessante, porque quando eu comecei mesmo, em 2018, eu não gostava de música portuguesa, não gostava de hip hop português, havia 2 ou 3 nomes que eu gostava, mas fora isso não me revia muito. E depois somos um país pequeno, e então acho que não ia haver muita audiência. Portanto, eu resolvi internacionalizar, e isso foi o pensamento inicial. Mas agora, pá, e eu acho que faz mais sentido até comigo e com a marca que eu estou a construir, é o facto de eu querer posicionar Portugal no mapa europeu, porque nós temos rappers italianos que são ouvidos em todo o mundo, temos rappers alemães que são ouvidos em todo o mundo, temos rappers ingleses igualmente, e não há representação portuguesa nesse mapa assim mais internacional. Eu gostava de conseguir fazer esse cunho. Como é que tu concilias a tua vida profissional com a tua vida pessoal, né? Tu estudas, exatamente. Eu estou agora a tirar mestrado, e eu fui moldando a minha vida profissional para serem sempre complementos da minha carreira artística. Portanto, eu acabei o secundário e estava com o meu projeto artístico. Quando acabei o secundário, lancei um disco chamado Last Day of High School, portanto, o último dia do secundário. Eu lancei esse disco e lancei-me para a faculdade e fui tirar design para aprender como é que eu ia fazer a parte visual um logo, ou se eu precisasse, como é que eu ia fazer o J-Dot parecer fixe visualmente. E acabando a minha licenciatura, disse, ok, eu agora já tenho visão artística, já tenho noção disto, como é que se faz, tanto a nível visual como a nível musical. Como é que eu promovo isto? Estou a ter 0 visualizações, como é que eu promovo? Mestrado de marketing. E estou agora a acabar o mestrado, estou a escrever a minha tese sobre record labels. Portanto, fui sempre desbravando terreno em partes que me fossem ajudar mais tarde, ou que eu sentisse que estava a precisar de aprender. Temos uma coisa em comum, também estou a estudar marketing. É? Fantástico. Comunicação, marketing, relações públicas e publicidade. Tu achas que ser português e morar em Portugal fez com que fosse mais difícil a tua internacionalização? Achas que morasses noutro país seria mais fácil? Acho que... Olha, para ser franco, ainda não tenho uma resposta final nisso, porque estou um bocado a descobrir também. Mas o que é que eu acho? Acho que não. Acho que cada país tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por exemplo, sendo português, nós temos uma conexão natural com os espanhóis e com os italianos. Sim, portanto, e com os brasileiros. E também com os brasileiros, exatamente. Mas eu estava a falar mais de um ponto de vista europeu. Sim. E, portanto, pá,
seria por aí, vão ser por aí os meus próximos passos. Se eu fosse alemão, com certeza que ia arranjar outra maneira de ver quais é que eram os prós e contras. Se eu fosse inglês, provavelmente seria mais fácil, mas também é um mercado muito mais saturado e muito mais competitivo. Sim. Em Portugal tens pouquíssima gente a fazer música em inglês, portanto acho que é por aí que me vou destacar também. Sim. E quais são os teus objetivos profissionais? Os meus OKRs, não é? Não... Opá, quais é que são os meus objetivos profissionais? Eu gostava muito de, enquanto artista, conseguir fazer um tour pela Europa. Por Portugal também, e acho que esse é o mais rápido, mesmo que não seja este ano, talvez no futuro, acho que vai ser possível. Na Europa era um objetivo mais arrojado, que acho que há de lá chegar também. Com certeza. Exato. Objetivos profissionais, em termos de carreira mais académica, mais corporate, acho que é eu gostava de vir a ser diretor criativo. Portanto, subir a carreira por aí fora, relacionado com record labels ou não, e acabar numa posição em que eu consiga ajudar outros artistas a definir a sua visão e a perceber como é que... Ou seja, não tanto estar no centro, mas também estar atrás das câmaras. Exatamente. A dirigir tudo muito bem. Ok. Houve algum cantor ou cantora do teu género musical, do hip hop ou de outro género que te inspirou? Excelente pergunta. Sem dúvida que houve. Há sempre imensos. Em Portugal, eu acho que o que mais me inspirou é o Pedro Brunhosa, porque ele escreve muito bem. Muito bem. Muito. E raramente é de caras. Portanto, o que ele está a dizer raramente é o que ele está mesmo a dizer. Sim. E eu acho que isso é uma qualidade incrível nas músicas, e eu tento sempre também, portanto, transmitir uma mensagem, mas não de uma maneira óbvia. Sim, e também o sentimento com que ele as canta, não é? Sim. Muito bom, é muito bom. O que é que queres que as pessoas sintam quando ouvem a tua música? Excelente pergunta. Eu gostava que as pessoas conseguissem rever-se um bocado na música, tanto na parte sonora como na parte lírica mesmo. Não sei, eu acabo por falar muito de raparigas porque há aquele estereótipo do rapper que é mulherengo. Não é por isso, é porque eu acho mesmo fácil encantar-me por alguém. Sim. Portanto, acaba por se refletir nas minhas músicas. Então tu vais mais para a área do músicas românticas? Não? Não, ainda, olha, não sei, vou ter que arranjar uma maneira melhor de explicar isto, porque eu acho que acabo muito por fazer música pelos vibes, estás a ver? Eu quero, transmitir um vibe a alguém, seja um vibe de saudade, um vibe nostálgico, um vibe de de um accomplishment, estás a ver? Uma pessoa que se concretizou, e é muito por aí. Ok. Já pensaste assim em desistir daquilo que sonhas fazer, mas ao mesmo tempo pode ser difícil? Claro, é dificílimo. É muito difícil, e já houve aí um flirt com desistir, estive calado durante uns tempos, mas o que me salvou de desistir, na realidade, foi voltar a ouvir o álbum que eu fiz, o Last Day of High School. Portanto, eu fiz aquilo com 17 anos, no fim do secundário, e olhei para trás e disse, isto sumariza mesmo bem a minha experiência do secundário, a parte de estar com os amigos, de estar também a dar os primeiros passos de independência, porque tu no secundário começas a ter mais liberdade. Sim. E eu olhei para isso com uma nostalgia e com um orgulho, que eu fiquei é uma pena isto ser o ponto final, estás a ver? Sim, também é uma forma de reviver os sentimentos que nós sentimos naquela época que começámos e revivar aquele amor por aquilo que nós queremos fazer. De onde é que tu te vês daqui a 5 anos? Há sempre dois lados da moeda, porque por um lado vejo-me também assim mais numa vertente corporate, pronto, lá está, a seguir mais o rumo dos estudos e do mercado de trabalho, mas por outro lado também me vejo, se calhar a começar a lançar músicas com mais reconhecimento e também a ter um bocadinho mais de notoriedade nesse sentido. Daqui a 5 anos é muito tempo, mas ao mesmo tempo é muito rápido. Sim. Não é? Tu tens medo de estar... Como é que eu vou dizer isto? Pronto, tens medo de te moldar só porque à tua volta digamos que o setor que tu estás quer que tu faças aqui, por exemplo, letras de romance, porque é o que está em alta. Tu tens medo de cair em tentação do que está na moda, digamos assim? De maneira nenhuma. Eu acho que, apesar de ser um projeto pequeno e recente ainda, acho que tenho uma identidade forte.
E lá está, se calhar foram anos de estudar design e também marketing agora e tenho uma noção corporate da coisa, mas trato-me como uma marca e não como um artista, estás a ver? Sim. Para mim, pá, apesar de tudo, fazer música é uma parte, é tipo 30% da carreira, estás a ver? Sim. O resto é perceber o que é que eu quero pôr nessas músicas, qual é que é a minha identidade, qual é que é a minha mensagem. Sim. E não sei, eu sou um bocado racional. Sim. E também quem escreve tem que escrever aquilo que sente e não aquilo que as pessoas querem que nós estejamos a sentir, não é? Exatamente. O que é que podemos esperar de novos projetos daqui a alguns momentos? Daqui a alguns momentos, olha, como sabes, lancei o 22 agora há pouco tempo, lancei-o em novembro e está para vir uma versão toda nova, o mesmo álbum, mas todo remasterizado, porque em cada uma das 5 músicas vai ter convidados. Portanto, o álbum vai ser igual, mas pouco igual. Sim, ok. E isso é uma ideia que me está a entusiasmar muito. E como estou a acabar a faculdade, o próximo projeto assim longo que vai acontecer vai se chamar Last Night of College, por causa de ter começado com o Last Day of High School. Okay. Então, assim no horizonte próximo, é um bocado isso. Sim. No teu EP, né, que tu lançaste, sobre o que é que falas? Para quem ainda não viu. Pá, olha, já onde é que podem ouvir? Podem ouvi-lo em todo lado. Onde é que tu gostas de ouvir música? Eu é mais no YouTube. No YouTube? É. Tenho que tratar de fazer uns visualizers bons. É, né? É. Pode ser. Mas no Spotify, nos sítios clássicos. Ok. O que é que esse EP trata do quê? Esse EP tem uma pequena narrativa ao longo dele, em que é um namorado, ou seja, é um rapaz que está numa viagem de comboio com a sua namorada e ele diz: olha, tem um artista que eu acho que tu vais gostar, eu vou-te mostrar. E dá-lhe os fones e ela fica a ouvir o 22. Portanto, enquanto nós ouvimos o 22, temos também faixas de conversa entre cada uma das músicas, que são as reações que a namorada vai tendo ao longo das músicas. Portanto, como qualquer rapper que se preze, não é? Eu abro a primeira música assim com uma coisa mais com o ego e não sei o quê, assim, sou brutal e acaba essa música e nós temos a reação da namorada a dizer: pá, quem é que é este gajo, quem é que é este meco aqui que está com a mania? E depois eu começo a mostrar um lado mais vulnerável ao longo do EP e ela também vai gostando mais, apesar de ser uma personagem fictícia, é um pouco inspirada em muitos dos meus amigos e Sim. meio que ela diz o que eu imagino que eles diriam ao ouvi-la pela primeira vez. Tu gostarias de ter uma nova fase artística, ou seja, de querer mudar, por exemplo, o teu estilo musical? Farias? Faria. Talvez. Não, imagina, eu sou muito fiel ao hip hop e acho que quaisquer alterações que eu fizesse seriam sempre um bocado dentro disso, estás a ver? Dentro do hip hop tens vários géneros, não é? Mas acho que hei de sempre estar um bocado sempre ligado assim ao trap, ao hip hop. Sim. Ok. O que é que tu pensas em fazer daqui a uns anos? O que é que tu queres fazer para que as pessoas ouçam, para que as pessoas te conheçam? Ou seja, o que é que tu achas que seria importante? Além de vir aqui, por exemplo, à rádio, estar presente no YouTube, ir a entrevistas, como é que tu estás a tentar chegar a ganhar o reconhecimento? Sim, olha, aqui temos a resposta chata, não é? Que é conteúdos, não é? Conteúdo, Instagram, TikTok, por aí fora. Mas eu acho que também, é uma coisa que eu me divirto e lá está, voltamos ao grafite e à cultura urbana. Uma coisa que eu gosto é o word of mouth e de serem coisas físicas, haver presença. Imagina, se calhar estar a fazer autocolantes para dar ao pessoal, estar a fazer cartazes e overall, ir conhecendo pessoas, ir apertando mãos, por aí fora. E eu acho que a evolução lógica, pelo menos para estabelecer aqui no Porto, em Matosinhos, nestas zonas, era começar a fazer concertos. Eu e outros artistas, eu quero muito organizar com os meus amigos, organizar noites em que é tipo noite de hip hop no sítio X, sítio Y e darmos à cultura, é tipo entregarmos algo de valor às pessoas e depois acho que é por aí. O que é que tu sentes das redes sociais? Achas que é uma forma que tu estás mesmo conectado com o público, saber o que é que o público quer? Não sei, o que é que tu achas das redes sociais? Adoro, lá está, é uma chance também de expor um bocadinho tudo o que faço. Eu também tiro fotografias, portanto tenho esse sentido
estético e gosto de elaborá-lo e design, fotografia, posts, acaba sempre por Sim. ser tudo um bocadinho do mesmo e eu divirto-me com isso, apesar de ser exaustivo, e eu percebo que para artistas que lá está, não têm o background que eu fiz por ter, não é? Para eles seja um bocado abstrato e um bicho de 7 cabeças, mas sei lá, estou a ir desbravando esse território. E como é que estás a conseguir divulgar a tua música para as redes sociais e para as pessoas conhecerem? Como é que estás a encontrar dificuldades ou não? Está a ser fácil, ou seja, as pessoas estão a ir, estão a ouvir, estão a gostar? Tens esse feedback, não? Sim, eu costumo apresentar, ou seja, eu quando mando o 22, o EP a alguém, digo tipo, olha, se quiseres dar uma vista de olhos, ouve e diz-me o que é que achaste. Então, apresento sempre de uma forma assim humilde e aberta a ouvir o que a pessoa verdadeiramente achou sobre ele. E é um bocado por aí, sim. Ok. Eu vou ser sincero, não ouvi porque estava aqui e eu esqueci de ouvir. Mas eu, e como muita gente não ouviu, o que é que tu dizes, o que é que tu dirias a mim, o que é que tu me recomendavas, o que é que tu dirias para mim que esta tu vais gostar, esta música tu vais gostar? Pois, eu acho que vais gostar Qual é a música mais... A Tennessee. É a terceira música do álbum. Ok. Acho que vais achar piada. Eu vou ouvir. Prometo que vou ouvir, vou-te mandar uma mensagem a dizer... Tranquilo, exatamente. Olha, ouve e diz-me o que é que achaste. E vou dizer o que é que achei. Vou ouvir o álbum todo. O EP todo. Prontos. Há assim alguma coisa que queiras dizer? Onde é que tu vais apresentar? Vais fazer algum show? Vais fazer assim alguma ainda estamos a tratar disso, estás a ver? Essa parte é o João Alves que trata, não é o J-Dot. Ok. As pessoas que te sigam nas redes sociais, onde é que podem encontrar? Sim, podem seguir-me, eu sou OKJ-Dot, portanto OKAY-G-D-O-T, OKJ-Dot, yeah. Então as pessoas que te sigam e que vejam aquilo que tu tens, os teus trabalhos e tudo mais, que vão adorar. Agora vamos para um quadro onde tu tens que ser rápido. Ok. Pronto, este é o Perguntas Rápidas. Bora lá. Fantástico. Um cantor? Um cantor? Sim. Bruce Springsteen. Um cantor português? Pedro Brunhosa. Uma cantora? Piquica. Não conheço. Ok. Não conheço. Vais gostar também, acho Uma cantora que... portuguesa? É a mesma. Portanto, É acabei por dizer portuguesa, sim. Ok. Então, internacional? Internacional, Lady Gaga. Ok, também gosto, ok. Um feat dos sonhos? Pedro Brunhosa. Não. Um feat dos sonhos? Sim. Ui, já não estou a ser rápido. Tá mal. Nice. É um rapaz que também se lançou há pouco tempo. Gosto dele. Ok. Uma música? Uma música. Tudo o que eu te dou. Agora estás a martelar no Pedro Brunhosa. Ok, porquê? Porquê? Não, literalmente foi só... estávamos a falar do Pedro Brunhosa e fiz aqui uma junção rápida. Ligação. Yeah. Algum outro género musical que cantarias? Que cantaria não, mas adoro country. Ok. Portanto, se calhar, eventualmente, I don't know. Quem sabe? Algum programa de televisão que gostarias de ir? Eu sempre quis ir ao Joker. Sério? É da RTP, quem não sabe? É da RTP. É tipo aos jovens. É tipo aos jovens. Eu também sou jovem, mas eu sei o dia. Ok. Um filme? Um filme, olha, vi agora o Shutter Island com o DiCaprio. Comeu uma cabeça aquele filme, super confuso. Ok. Uma série? Uma série, como é que se chama? Não é 911, é The Rookie, da polícia. É sobre quê? É sobre um polícia um gajo que resolveu mudar de vida aos 40 e tal e fartou-se da vida que tinha, então resolveu mandar-se para a academia da polícia. Ok. Uma profissão sem ser cantor? Lixeiro. Sério? Porquê? Que eu queria ser? Sim, ou que eu me lembrasse? Eu lembrei-me só. Mas eu sempre pensei nisto. Imagina, tu se fosses um lixeiro, era a oportunidade perfeita para fazer grafite. Porque tipo, imagina, sais à noite, não está ninguém na rua, fazes as tuas pinturas. Nunca tinha pensado nisso. Nunca chegaria lá. Mas ok, um sonho? Um sonho? Tour na Europa. Ok. Quais os países tu gostarias de ir? Olha, eu Dá-me assim um top 5. Adoro Itália, tenho uma ligação fortíssima com o país. Também gosto muito de Espanha. Estados Unidos, eu quero fazer lá está, volta ao country, quero fazer a Route 66, sabes? A road trip. Depois, também acho piada a Rússia.
gostava de visitar São Peter... Petersburgo. Yeah, Sim. yeah. E quinto país, ajuda-me. Reino Unido, se calhar. Olha, por exemplo, Reino Unido. Ou Alemanha, também tinhas falado. Pois é. Sim. Uma palavra ou uma frase que define a tua fase atual? Marketing. Só. Marketing. Ok. Guerrilla ou não. Ok. Juro. Agora aqui tens que escolher uma das opções. Mensagem ou estética? Excelente pergunta. Uau. Estética. Mas com Sério? mensagem. Yeah. Mas estética, se só pudesse escolher uma. Porquê? Porque é a estética que as pessoas compram primeiro. É a porta de entrada. Tu podes não perceber a língua, mas tipo, se te soa bem ou se te parece fixe, tu olhas duas vezes. Eu diria infelizmente, porque acho que para mim interessa-me a música, a letra, porque lá está, é como eu tinha-te dito antes de começarmos a entrevista, eu acho que não é só o fazermos, por exemplo, um react a uma música com um videoclipe, que não é isso que me chama a atenção, é a música ser boa. Porque se a música, se não for boa, mesmo que tenha um videoclipe caríssimo, maravilhoso, não me vai chamar muita atenção. Não vou talvez ver novamente. Mas hoje em dia eu acho que a estética é o que está mais em alta. Pois. Valorizar os cantores, valorizar a música, a letra. Para mim, mas então tu valorizas mais a mensagem? Eu valorizo mais a mensagem. Okay. Mas respeito que valoriza a estética porque realmente é o que está é a fase atual. Nós vivemos de fases, não é? Exatamente. Prontos. Sucesso rápido ou uma carreira longa? Uma carreira longa. Sucesso rápido, se não for sustentável, tipo, tornas-te ridículo rápido. Sim. Infância ou adolescência? Boa. 20s. Anos 20. Assim, 20, 19, por essa altura. Ok. Então preferes a adolescência já... Tardia, eu gosto do momento onde estou, estás a ver? Eu tenho 22. Sim, estou a adorar, mas também adorei a minha adolescência e também adorei a minha infância. Dia, tarde ou noite? Ou seja, para trabalhar ou para... Noite, for sure. Noite, ok. Ok, verão ou inverno? Verão. Mas eu sou um gajo de primavera. Ok. Tu gostas de álcool? De vez em quando. Ok. Uma bebida? Cerveja. Ok. Uma bebida sem álcool? Coca-Cola. Goated. Okay. Melhor cena. Ok. Pronto, vamos então para um que é muito polémico, digamos assim. É um quadro muito polémico, para quem não sabe, quem não viu a primeira temporada, é um quadro que aconteceu já muitas coisas. Assistam a primeira temporada que vão adorar. Lá no YouTube, para quem já assistiu pela rádio, quem nos está a ver pelo YouTube, assista o Pod Galgué a primeira temporada, que foi incrível. E este é o quadro Perguntas Inconvenientes. Ora, bora lá. Ok. Já trabalhaste ou foste para as aulas de ressaca? Nunca. Nunca. Se acontecesse, o que farias? Não sei, eu avisei que o pessoal bebe uma Coca-Cola para meter mais açúcar no sangue, lá que é, não... Ok. Quem foi a tua primeira crush? Ui. Não me lembro. Não me lembro, mas deve ter sido na pré-primária. Eu acho que tive uma namorada chamada Maria Inês. Quem é que foi o... Tiveste assim um grande amor da tua vida ou alguém que te marcou? Sim, for sure. Como é que era essa pessoa? Homem ou mulher primeiro? Mulher. Ok. Como é que era essa pessoa? Fogo, agora puseste-me no spot. Sim, como é que era? Era... Simpática. Era simpática, era... Ok. Yeah. Próxima pergunta. Já fizeste alguma música só para agradar o mercado? Era uma coisa que já tínhamos falado. Nunca. Não. Farias? Não. Não. Acho que não conseguia fazê-lo, No entanto, o que eu consigo fazer é moldar um bocado o que o mercado quer e meter-lhe o meu cunho e ver no que é que dá. Ok. Tens medo da fama ou da fama mudar quem tu és? Ou seja, tens medo que a fama
te suba a cabeça. Né? Não duvido que vai acontecer. Sério? Porquê? Pá, porque... Você vai dizer porquê? Sim, mas é para expandir, claro. Porque, imagina, pá, eu estou a aprender a fazer tudo, tipo, cada parte que é preciso fazer para ter sucesso, eu estou a aprender a fazê-la. Eu acho que isso vai sempre dar-me um sentido de humildade, estás a ver? Porque é tipo, Ok. Já deixaste de fazer alguma coisa por medo ou por pensar que as pessoas não iriam compreender aquilo que tu ias dizer ou que tu tinhas dito? Talvez. Isso parece-me um cenário familiar. Eu não me estou a lembrar de nenhum exemplo, mas acho que já deve ter acontecido. Sim, ok. No palco, tu és tu próprio ou tu és um personagem? Boa pergunta. Boa pergunta. No palco... Porque tens o teu nome artístico que é G-Dot. Então o G-Dot é uma pessoa quem diferente é o de G-Dot, não é? Quem és tu próprio. Lá está. Eu costumo dizer que o João é o manager e o J-Dot é o artista. Portanto, eu sou um gajo normal no palco, quando ligo a câmera e preciso de gravar uma cena para o Insta ou seja o que for, aí é sempre um bocado mais, um gajo mais saucy, mais rapper e não sei o quê, mas sou um gajo normal. Ok. E entrarias assim a algum reality show? De confinamento, claro. Olha, um reality show? Sim. Gostava de ir ao Big Brother. Sério? Eu ia perder num instante, ia ser o primeiro nomeado. Mas eu quando era mais novo... de conflitos? Não, zero. Ia ser um gajo tipo desinteressante lá. Uma planta. Exato. Okay. Ou ia ser tipo aqueles candidatos, sabes, que chegam quase à final e tipo, tu nem sabes porquê. Sim. Tipo, estavam só a manter o balanço lá dentro na casa. Provavelmente ia ser um gajo assim. Talvez. Não sei. Que é que tu, por exemplo, dirias a algum programa, algum podcast, assistes podcasts assim? Podcasts que assistes? A que eu gostasse de ir? Sim, gostaria de ir. Obrigado, já estás aqui. Ok. Mas há algum outro? Algum outro? Algum programa de entretenimento, por exemplo, o 2 às 10, ou o antigo Wish, ou... Não, mas eu acho que era giro se as nossas rádios, eu por acaso não sei se é por falha minha de não saber o que fazem, mas se tivessem uma plataforma de género de ciphers, que convidavam um artista, uma entrevista e no fim ele tinha que lançar assim um verso, 16 barras ao vivo. Fazer? Nem pensar. Ok. Alguma rádio que tu gostarias de ir? Alguma cidade. Era a que eu gostava mais quando era pequeno, no Algarve. Sim. Com o meu irmão, ouvíamos imenso. Agora esta não é uma pergunta inconveniente, mas agora surgiu-me. Porquê que achas que muitos cantores portugueses são desvalorizados em Portugal? Não sei, mas isso é uma pergunta super filosófica e super geral, porque é tipo, tu tens aquela noção de que as pessoas não valorizam a arte em Portugal, mas será que não valorizam a arte ou será que a arte é que é má e não dá para ser valorizada? Não sei, eu não estou a escolher lados, mas estou só a acrescentar a essa pergunta. Sim. Eu estive nas redes sociais e do nada deparei-me com um vídeo da Mimicat a falar sobre que as suas músicas não iam para a rádio. E eu fiquei a pensar, aqui vão, por isso, Mimicat, deixa-me agora falar contigo, Mimicat, aqui vão que eu tenho posto as tuas musiquinhas. Mas ela fez um vídeo a dizer que as músicas dela não iam para a rádio e não sabia porquê. E muita gente dizia lá nos comentários que não sabiam valorizar a música portuguesa. E eu deparei-me que realmente a quantidade de música portuguesa que vai para a rádio é pouca. Porque muitas vezes nós estamos na rádio e estamos a ouvir Miley Cyrus, Lady Gaga, músicas brasileiras, norte-americanas. Porquê é que achas que a música portuguesa não vai para a rádio? É por não ser boa? Não sei, pá. Se calhar é um bocado... E contra mim falo até porque eu faço rap em inglês, não é? Mas é tipo, se calhar é porque os estrangeiros são mais fixes, estás a ver? Sim. É mais fixe se for em inglês ou whatever. Então não sei, Sim. Mas nós temos artistas muito bons. Sim. E porque, assim, tu és do hip hop, ou seja, a música popular portuguesa é mais, digamos, abrange mais gente do que, por exemplo, o hip hop. Atualmente já está, agora principalmente o trap, o rap, está cada vez a subir mais. O funk, mas em Portugal
a música popular portuguesa ainda é o que vai para os programas de televisão e tudo mais. Dizes tu tipo Pimba. Também Pimba. Porquê é que não vai? Os restos estilos musicais? Olha, não sei, não terá a ver com a demográfica. Alguém que estuda ciências da comunicação e marketing há de saber mais do que eu, não é? Talvez. Tem a ver se calhar, com a demográfica que vê televisão, pelo menos a minha avó é fã número 1 do João Baião. A minha também adora a minha avó. Mas, agora continuando aqui com perguntas inconvenientes, há alguma coisa que tu nunca farias? Drogas. Ok. Concordo, mas porquê? Por causa do princípio, gosto de um dia ser velho e dizer, nunca experimentei. Sim. Acho que é uma carta, acho que é um trunfo. Acho que é um trunfo fixe de dar, tipo. Porque uma vez que tu experimentas, pode ser que não saias. Sim, nem é tanto também, por isso. Também é por isso. Mas é verdade, isso é verdade. Mas ainda por cima fazendo rap, o pessoal é tipo, o pessoal do rap fuma bué da brocas. E eu, nunca experimentei nada. Ok. Então isso também é algo que te diferencia assim dos outros cantores, digamos assim. Vamos para um outro quadro, porque ainda falta um tempinho, por isso ainda temos tempo, vamos falar aqui mais um bocado. Vamos para o Eu Já, Eu Nunca. Bora lá. Eu não tinha preparado, mas bora lá. Okay. Eu nunca falei mal da escola. Ou seja, no teu caso, já falei mal da escola. Universidade, tudo. Porquê? O que é que estava mal na escola? O que é que estava mal na escola? Nada, sabes, eu sou um bocado nerd. Eu gosto de estudar e ter boas notas. Mas, especialmente no secundário e antes até, eu era capaz de me sentir um bocado mais revoltado. Porque queria ir para a artes e estava a ter que estudar matemática, eu estava a ter que... Mas eu sempre andei em escolas boas e fico feliz com isso. Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta que é um pouco inconveniente ou um pouco chatinha. Eu nunca terei um amigo. Nunca traí um amigo? Ou seja, a confiança, ou... eventualmente, acho que talvez já, quando era novo, mas tipo, à medida que fui também amadurecendo um bocado, comecei a ter mais noção das coisas. Ok. Eu nunca falei mal de um professor. Bem, provavelmente já. Ok. Houve algum professor que te marcou? Imensos! Pela positiva ou negativa? Pela positiva e um pela negativa. Pela positiva, a minha professora de inglês do 4º ano foi a primeira professora com quem, tipo, que me fez começar a identificar no inglês. E a partir daí, a partir dessas primeiras aulas do 4º ano, acabei a escrever músicas em inglês. Portanto, voltei a esse sítio, já. Ok. Eu nunca comi algo que caiu no chão. Acho que... não. Podemos coisas, não sei. Especialmente fruta não conta. Fruta, tipo, nunca... Regras dos 5 segundos. Eu nunca disse amo-te sem sentir. Não. Não? Não. Muito bem. Eu nunca fiz uma partida a um professor, ou a algum amigo, ou algo assim. Não, nós fazíamos uma partida a um rapaz do nosso secundário que andava sempre com as mesmas sapatilhas em educação física e eram castanhas. E tipo, nós acho que pegámos com a cena dessa castanha. E então, sempre que ele saía do balneário, nós escondíamos as sapatilhas dele em cima da conduta do ar-condicionado. Eu sei. Eu nunca me chateei com o professor. Eu nunca me chateei com o professor. Professor. Chatear? Como assim chatear? Tipo, um aluno meio que não tem moral para se chatear, não é? Ai, já vi. Já vi tanta coisa. Não, provavelmente já fiquei revoltado, sim. Oi, senhores, eu não posso falar. Agora lembrei aqui umas 3, 4 coisas. Eu nunca beijei alguém sem saber o nome. Ui, pode ter vindo a acontecer recentemente. Sério? Não, mas eu na altura sabia. Esqueci. 5 segundos. Ok. Eu nunca mandei uma mensagem para uma pessoa errada, ou seja, não era para aquela pessoa que eu queria mandar aquela mensagem, mas era uma mensagem importante ou não? Eu tenho bem cuidado com isso. Eu também tenho muito. Tenho bem essa paranoia, meu, esquece. Não. A sério, eu também tenho muito. Mas já aconteceu. Ai, a sério, não podemos falar muito sobre isto. Eu nunca perdi uma amizade por orgulho. Não? Sempre resolveste tudo, mesmo aquelas que terminaram, foi saudável? Término?
Não Opa, tem toda não, a yeah, não, pá, talvez por orgulho, por estupidez da outra pessoa. Se calhar, no final, se calhar foi orgulho, yeah. Pá, não, mas eu não sou nada conflituoso, sou um gajo chill. Se há amizades que acabam por desvanecer, é tipo, naturalmente, estás a ver, por falta de investimento depois. Ok. Eu nunca beijei mais de uma pessoa no mesmo dia? Acho que não. Não? Não. Ok. Podia ser na cara, aí te leva a Yeah, quando chegas ao almoço de família, não é? E cumprimentas toda a gente. Yeah. Podias ter dito que sim, só pá. Eu nunca tive um crush numa pessoa comprometida. Será? Não. Crush, tipo, mesmo a sério. Estar perdidamente apaixonado, não. Mas tipo, achar piada, não é? E por uma famosa. Por uma famosa? Sim. O que é que adianta? Não é? Qual? Não. O que é que adianta ter uma crush numa famosa? Não. Não? Não adianta nada. Certeza? Yeah. Mas já a tiveste? Não. Certeza? Sim. Nunca achaste piada nenhuma assim? Que era bonita? Olha a Fergie, quando era pequeno. Sabes a Fergie dos Black Eyed Peas? Acho que sim. És capaz de saber? Acho que sim. Yeah. Acho que sim. Eu nunca tive o encontro às cegas? Não, nunca. Nunca? Ok, também não. Eu nunca disse. Eu nunca disse que ia para um lugar e ia para outro. Não, já. Ok. Eu nunca disse que gostei de um presente quando na realidade odiei. Opa, um gajo tem que fazer isso, não é? Mas eu agora já me deixei disso, mano. Eu agora digo, obrigado, mas tipo de uma maneira tão falsa que o pessoal sabe logo que o presente foi. Qual era o presente? Lembras? Opa, foi esta semana, foi ontem, a minha avó deu-me uma cena para coçar a cabeça e eu fiquei tipo, pá, olha, obrigado, avó. Dá muito jeito. Dá, essencial. Dá. Eu nunca faltei às aulas. Já faltei às aulas. Porquê? Olha, porque tinha a mania de ser rapper e era mais importante estar no estúdio e escrever músicas. Ok. Prontos. E agora vamos para outro. Eu acho Let's que... go. Há assim alguma coisa que queiras dizer? Antes de ir para o próximo quadro? Não, pá, não estou a ver assim nenhuma mensagem. Ok. Vamos então para o próximo, que é a chamada, ou seja, nós vamos... ele vai ligar... Eu esqueci-me. Perdão. Esqueci-me. Também para quem está a nos ouvir pela rádio não vai fazer muita diferença, mas quem está a ver pelo YouTube vai fazer uma diferença, digo mais. Nada mais. O que acontece neste quadro, para quem não assistiu a primeira temporada, o nosso convidado, ou a nossa convidada, liga para uma pessoa que gosta, para alguma namorada, algum namorado, para a mãe, para o pai, para alguém que já faleceu, para algum ex, para algum professor que era mau, para alguma professora que infelizmente acabou, estamos com aquela professora e queríamos tornar a dizer ali uma palavrinha que gostávamos dela ou não sei. Não sei. Vamos saber o que é que o nosso convidado vai dizer, quem é que ele vai ligar. Por isso, enquanto eu estou aqui a enrolar para ver se ele pensa. Pois, não. Vamos continuar. É que, pá, eu estava mesmo agora a pensar nisso, que chamada é que eu faria? Eu não sei se faria nenhuma chamada, porque eu não sou muito de estar a ser vulnerável e words of affection, estás a ver? Eu deixo isso para as músicas. Não gostas de mostrar? Não gosto muito de mostrar, tenho um bocado de dificuldade. Nada demais, estás a ver? Sim. Pá, não sou muito fluente. Então estava a pensar o que é que eu faria, a quem é que eu ligaria. Também não sei. Mas é um bocado isso, pá, porque eu sou bem resolvido em geral, estás a ver? Não tenho nada, nenhuma página em aberto. Então é um bocado por aí. Ok. Mas é uma pergunta excelente e acredito que com outros convidados tenha respostas bem mais interessantes. Se não tens, está tudo bem. Mas não há assim ninguém especial que tu ligarias para a tua avó, por exemplo? Sei lá, não há assim ninguém que tu gostarias de dizer... Lá está, porque tu não queres mostrar a tua vulnerabilidade, se calhar não deixaste de dizer a alguém que gostavas daquela pessoa, ou que não, ou não sei. Não, mas epá, tenho cuidado para aproveitar os meus pais, estás a ver? Para mostrar que gosto deles e para passar bons momentos com eles, porque é importante. Sentes essa necessidade? Yeah. Também estou a fazer isso, também estou a... Claro. Acho que é necessário.
Acho que é necessário aproveitarmos, Sem dúvida porque nenhuma. se nós só nos dermos conta daqui a uns anos, pode ser tarde. Então É mesmo? é melhor aproveitarmos o já. Mas, ok. Acho que já não tenho mais nada para perguntar. Pá, olha, excelente, meu. Muito, muito obrigado. Ok. Uma coisa que não Conta-me. perguntei. Tens vários amigos da área, da música. Um que seja chato. Chato? Chato. Pensei que tu ias perguntar um que seja espetacular. Eu ia Eu dizer o ia Manu. perguntar esse primeiro e ia Yeah. perguntar esse. Mas agora vem um Um chato. gajo que seja chato. Um chato. Porra. Não, porque fala muito, porque Não, imagina. Irritante. Cansa. Ninguém em particular, mas. Sabes aquele pessoal que é tipo. Está sempre a Que dizer a mesma dispõe. coisa. Aquele pessoal que dispõe. Que é tipo. Eu faço isto, aquilo e depois não, comecei a que dizer. pede. Estás a ver? Ok. Pá, isso aí é chato. Mas eu, pá, tenho sorte de Ok. não ter que trabalhar com ninguém assim. Um amigo espetacular. É mesmo espetacular. Pá, eu ia dizer, e até vou ver se é o próximo convidado aqui. O Manu. Ok. Manu Abogué. É um gajo É, muito. eu sei. É 5 estrelas. Está convidado. Se ele quiser vir, ele que venha, que está convidadíssimo. Um amigo que serve para tudo. Ou seja, é aquele amigo que se tiver a acontecer alguma coisa, sabes que podes ligar para ele porque ele vai ir ter contigo. Aí é bem. Tens esse amigo? Não, será que sou eu com as outras pessoas? Olha, talvez. Será que é por isso que não tenho um amigo assim? Talvez. Porque sou eu? Não sei. Talvez. Mas estava a pensar que sim. Yeah. Ok. Um amigo que tu convidarias para sair porque sabes que ele é dessa. Yeah. Sei quem é. Joga comigo rugby. Ok. Como é que ele se chama? Pá, chama-se António. Ok. Yeah. Não sei. Não sei mais. Um amigo com quem tu irias para um show. Com quem eu iria para um show? E o Idealmente. show de quem? O show de Idealmente todos com quem eu faço música, pá. Ok. E idealmente um show nosso. Ok. Até Mas esse se é o fosse um plano. outro artista. Lá Se no fosse palco. outro artista. O que é que tu ouves? E olha, eu gosto mais de pop. Uhum. Por isso também está aí perto. Gosto de pop, gosto de sertanejo. Eu sou muito eclético, sinceramente, eu sou muito eclético, eu gosto de tudo. Gospel, eu gosto de rock, eu gosto de tudo. Acho que não há assim. Sertanejo é tipo o country brasileiro, não é? Funk, gosto de tudo, sinceramente, eu gosto de tudo. Mas de cantores também, olha, vou para o Pedro Brunhosa, vamos para portugueses. Sara Correia, acho que está muito bem a Sara Correia. Ok. Acho que ela é uma grande cantora e é uma pessoa que está em alta e que está muito bem. A Bárbara Bandeira também. Internacionais, Lady Gaga também gosto. Uma Gloria Trevi, se calhar não conheces, Gloria Trevi. Não. Já fiz vários reacts a ela, por isso que quem não viu, assistam. Lá no YouTube também temos que fazer publicidade aos outros programas. Não sei. Talvez assim esse género. Simone Mendes, também gosto. Ok. Por acaso não estou a ver. A da dupla Simone e Simaria, lembras-te? Não. Sertanejo. Não. É. Sertanejo, esquece. Sertanejo. Nunca ouvi. Pronto, já acho que é esse género. E tu? Assim. Não, se fosse um show. 5 cantores. 5 cantores. Olha, Waylon Wyatt, cantor de country. Adoro o gajo. Dylan Gossett, também de country. De rap, gosto muito de um italiano chamado Capo Plaza. Para mim é o expoente máximo e é uma das maiores influências que eu tenho no meu som. Em português, vou ver o Pedro Brunhosa daqui a 2 dias, por falar nisso. Ele vai ao Coliseu. Não, Coliseu não, Pavilhão Rosa Mota, acho eu. Pois é, eu vi. E eu vou ver o jogo aí eu. Eu vou ver aí. Vou ver, agora temos de falar da tua avó. Vou ver o jogo aí em fevereiro. Acho que é dia 6. É assim qualquer coisa. O dia 6 ou o dia 12, acho que é assim. É um sábado. Acho que é na segunda semana de fevereiro. Fenomenal. Mas peraí, eu vou abrir o Spotify muito rápido para ver quem é que é o quinto. Olha, Sfera Basta, é outro italiano. Conhece o Laza? Conheço o Laza, adoro o Laza. Italiano, né? Yeah. E é muito fixe. Porque é que eu o conheço? Porque ele fez uma música com uma cantora que eu amo. É a minha segunda cantora favorita. Laura Pausini. Exatamente. Pausini. Eu amo Laura Pausini e Deus queira que eu vá agora em outubro ao show dela. Ela vem a Portugal novamente e é logo perto do meu aniversário, uns dias depois, por isso pá, tenho que ir. Eu gostava muito, mas já está quase tudo cheio. É que estamos a ver porque é aqui no Porto e é em Lisboa o show dela.
também é mais Então, complicado. mas E é um certamente dia, tu ainda por cima, semana um por nome cima. que trabalha na rádio, tu tens que ir, Ah, e consegues tinha. arranjar bilhete. Se fosse ao sábado era mais fácil, só que é uma quinta. É mais complicado. Mas estou a ver, vamos ver. Vamos ver se vai acontecer. Eu agora estou a tentar lembrar de rappers que eu também gosto. Uhum. Como eu disse, sou eclético. Pá, gosto Não muito sei. do T.I. americano. Eu acho que já ouvi. Sim. Eu acho que já ouvi. Ele é daqueles que fazia muitas features, estás a ver? Aham. Música pop e de repente tinhas um verso rap Sim. e era ele. Muitas das vezes. Uhum. Jay-Z, adoro. Jay-Z. Yeah. Uhum. Nas, Sim. também na onda. Sim. Ok. Prontos. E que é que o género que tu mais ouves sem ser o hip hop? Country, né? Que tinhas Country, dito. exatamente. Já disseste aí alguns cantores. Alguma música deles que tu gostes? Sem dúvida Queres nenhuma. recomendar? Tenho uma playlist aqui? de country Pessoas. só, mas agora, uma música de country, para fazer um gajo gostar de country, chama-se Oklahoma City, do Zach Bryan. Eu acho que já ouvi. É linda. Eu acho que já ouvi. Sim. Pronto. Não sei mais. Acho que já falamos sobre tudo. Acho que não há Sem mais dúvida, nada. sem dúvida. Uma Mas- psicanálise inteira aqui, né? de o que é que foi a tua Falámos infância. sobre muita coisa. Como é que foi a tua situação familiar? Sempre foi boa, não? Foi boa, yeah. Como é que está o teu IRS? Yeah. Como é que está a ser? A tua vida amorosa também Não, vai bem? também está fantástica, também está Pronto, fantástica. acho que está tudo. E ficamos, acho que por aqui. Não sei vocês, mas quem nos está a assistir pelo YouTube, já sabem, cliquem em like, por favor, assistam a primeira Exatamente. temporada, assistam os outros programas. E quem nos está a assistir pela rádio, muito bem-vindos. Agora vai começar a ser às sextas, por isso este programa vai passar novamente à sexta. Ah, que top. Estará disponível na Rádio Matosinhos Online, no Spotify e no YouTube, na Galga Entretenimento no YouTube e também agora no Spotify. E acho que está tudo. E também nas redes sociais também. Sigam-nos nas redes sociais, tanto a Rádio Matosinhos Online como a Galga Entretenimento. E pronto, e é isso. Por isso, acho que está tudo. Queres dizer mais Pessoal, alguma muito coisa? obrigado, Queres meu, gostei muito. Pronto, já assim há alguma coisa para convidar, as pessoas para ir ouvir, não é? Sem dúvida, se quiserem Não, é. meter aí um bocadinho de pica na playlist, ouçam o 22, tem bons sons. Tennessee é o que eu recomendo aqui ao Gonçalo, mas acho que vocês também Sim. podem vir a gostar do Terminal 2, portanto, é isso. Ok. Obrigado. Obrigado.